Olá galerinha, um bom dia a todos, aqui professor Thiago, e a nossa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje é sobre a descolonização da África e da Ásia. Um contexto histórico muito importante que é visualizado também como um dos desdobramentos da Guerra Fria. Então galerinha, para compreender o processo de descolonização do continente africano e asiático, nós precisamos relembrar o que já estudamos sobre a colonização desses continentes. Conforme visto em aula, na segunda metade do século XIX, as potências europeias ocidentais protagonizaram o chamado neocolonialismo, o novo colonialismo. O contexto histórico é aquele que a Europa passava pela segunda revolução industrial, a revolução da siderúrgica, a revolução do aço, e essa revolução necessitava cada vez mais, demandava cada vez mais matéria-prima, principalmente o minério de ferro e o carvão mineral, que são as matérias-primas que vão formar a liga metálica conhecida como o aço. Então é o seguinte, galerinha, a solução rápida para a resolução dessa demanda, dessa necessidade das potências europeias que passavam pela segunda revolução industrial foi a invasão do continente africano. A matéria-prima é um dos fatores que leva essas colônias, essas potências ocidentais na segunda metade do século XIX a promover o novo colonialismo. Matéria-prima, então, é o primeiro fator. Mercado consumidor, quanto se é uma revolução industrial, a produção está sendo em larga escala, cada vez mais se precisa de consumidores para ter onde escoar essa produção, e também a mão de obra barata, que o continente africano e asiático poderia ofertar. Então, galerinha, a colonização do continente africano e do continente asiático vai ser um desdobramento do neocolonialismo da segunda metade do século XIX. Lembrando que esse neocolonialismo aqui está dentro daquele conjunto de práticas imperialistas. O imperialismo e o neocolonialismo da segunda metade do século XIX. Então, galerinha, esse mapa que vocês estão visualizando aqui à direita do slide é o mapa daquela conferência de Berlim que ocorreu entre os anos de 1884 e 1885, resultando aqui na formalização da partilha do continente africano entre as potências ocidentais. Se vocês conseguirem dar um zoom aí, nós trabalhamos isso aqui em aula, cada uma dessas partes aqui, com cores diferentes no mapa, tem a sua legendinha aqui embaixo e representa cada uma dessas potências europeias que participaram dessa partilha do continente africano. Lembrando que não foi respeitado as particularidades das culturas locais do continente africano, foi de fato uma dominação e uma imposição praticada pelas potências ocidentais. Galerinha, então ali na segunda metade do século XIX eles consolidaram, através da Conferência de Berlim, a partilha do continente africano, lembrando que eles se estenderam até o continente asiático também, onde até mesmo o território chinês foi invadido pós Primeira e Segunda Guerra do Ópio, até que é o seguinte, após a Segunda Guerra Mundial, o jogo começa a virar. Após a Segunda Guerra Mundial, começam a surgir esses movimentos de descolonização e movimentos de independência nessas colônias que pertenciam às potências ocidentais. Basicamente, são três fatores que explicam esse processo de descolonização. O primeiro fator é a crise econômica, que as potências imperialistas passaram pós-Segunda Guerra Mundial. Galerinha, a Segunda Guerra Mundial destruiu o continente europeu. A Inglaterra, por exemplo, que não teve guerra de infantaria, digamos assim, no seu território, porém foi bombardeada naquela chamada Blitz de Londres, onde os aviões da Luftwaffe nazista bombardearam durante meses seguidos ali a capital Londres e outras cidades. Então isso é a título de exemplificação que até mesmo a Inglaterra não ficou alheia a essa destruição promovida pela Segunda Guerra Mundial. Então as principais potências que protagonizaram o neocolonialismo eram França e Inglaterra, e os dois
embora foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, ficaram extremamente prejudicados economicamente e a estrutura dos seus países também, o parque industrial, o parque agrícola, em decorrência dos esforços da Segunda Guerra Mundial. Mesmo sendo vencedores, eles saíram destruídos dessa Segunda Guerra Mundial. Isso é um primeiro fator que explica essa relativa liberdade e essa possibilidade que as colônias viram de aproveitar esse momento de relativa fraqueza da França e da Inglaterra para promoverem o processo de descolonização. O segundo fator que explica, galerinha, esse processo de descolonização é a questão ideológica, é a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que nós já trabalhamos também, e a ONU ela vem ali, por exemplo, redige a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem com todo aquele contexto ali de defender a soberania e o direito de autoadministração, autodeterminação dos povos, direito às liberdades. Então a proposta da ONU, ela vem entrar em via de colisão com esses propósitos imperialistas. A ONU tem um discurso de liberdade e as potências ocidentais exploram outros continentes. Não é legal. Então essa questão ideológica com a criação da ONU também é um fator muito preponderante para se entender a descolonização da África e da Ásia. E por fim, o nacionalismo que surgiu no continente africano e no continente asiático, tendo um enraizamento muito forte desse repúdio à figura do estrangeiro, desse repúdio à figura do colonizador, que há mais de um século já estava ali naquelas terras explorando as riquezas locais. Então esses três fatores, galerinha, explicam o processo de descolonização. Vai acontecer aqui no ano de 1955 uma conferência muito emblemática, muito significante nesse contexto aqui de descolonização e também da Guerra Fria, que é a Conferência de Bandung, que aconteceu na Indonésia no ano de 1955. Pessoal, essa Conferência de Bandung aqui, esse evento da Conferência de Bandung, ele demonstra algo muito importante aqui nesse contexto desse conteúdo descolonização da África e da Ásia. O que é essa importância? Esse processo de descolonização ele não aconteceu de forma homogênea. O que eu estou querendo dizer? Num dia começou a descolonização na Ásia e no outro na África e do dia para a noite todos os países se tornaram independentes. Não foi assim, pessoal. Os países asiáticos conquistaram primeiramente a sua independência, como é o caso da Indonésia aqui, ó. A Conferência de Bandung acontece na Indonésia, em 1955. Isso aponta que na década de 1950, a Indonésia, por exemplo, já havia consolidado a sua independência. 29 países, pessoal, participaram dessa Conferência de Bandung. 24 eram países asiáticos, que um dia foram colônia dos europeus também. A própria Indonésia, a Índia, o Ceilão, e várias outras daquelas ilhas do Sudeste Asiático ali que haviam já conquistado a sua independência das potências ocidentais. Qual é a pauta principal dessa Conferência de Bandung, galerinha? A Guerra Fria está pegando, o mundo está bipolarizado entre capitalismo e socialismo. Esses países aqui repudiam qualquer forma de imperialismo. Esses países repudiam qualquer forma de dominação estrangeira. Então, eles vão formar o chamado Bloco dos Não Alinhados, que vão passar a ser chamados de Terceiro Mundo. O primeiro mundo no contexto da Guerra Fria era o capitalismo, o segundo mundo era o socialismo e o terceiro mundo vai ser esse bloco de países não alinhados. O que eles vão acordar? Qual vai ser o acordo feito entre esses 29 países na Conferência de Bandung? Nós vamos prestar auxílio econômico e cultural de forma mútua. Vamos nos ajudar uns aos outros e vamos estabelecer relações econômicas entre nós, permitindo assim que nós não venhamos a precisar nos alinhar nem ao bloco capitalista e nem ao bloco socialista. Seremos neutros na Guerra Fria. Então, galerinha, uma das prerrogativas é a coexistência pacífica entre os povos, o direito à liberdade e autonomia governamental. E seguinte, conforme mostra o mapa aqui, 5 países
do continente africano participaram da Conferência de Bandung. A maioria da África ainda estava sendo dominada pelos europeus. Esses países do chamado Terceiro Mundo que surgem aqui na Conferência de Bandung vão denunciar e vão levantar a bandeira pela libertação dessas colônias africanas. Galerinha, quais são os dois principais países europeus que não aceitaram perder as suas colônias? Diante de toda essa conjuntura, uma certa pressão da ONU, pressão pelos países do terceiro mundo, movimentos nacionalistas pegando em armas, diante de todo esse contexto histórico, Portugal e França não aceitaram perder as suas colônias na África e na Ásia. Aí vai desencadear uma baita de uma guerra de independência aqui. O primeiro caso é o caso de Portugal, que eu coloquei aqui à esquerda do slide, a figura do seu ditador, ali uma imagem do seu ditador que era o Salazar. Portugal ficou aproximadamente ali uns 40 anos vivendo sob a ditadura salazarista, sendo governado por esse senhor chamado de Antônio Salazar. Então, o Salazar, galerinha, não aceitou abrir mão das suas colônias na África. O Salazar gostava de afirmar que Portugal não é um país pequeno. O território original de Portugal é só essa faixinha litorânea aqui da Península Ibérica. Porém, se somasse ali a parte territorial de Moçambique e de Angola, praticamente Portugal era dono de... o tamanho territorial de Portugal era o mesmo do continente europeu. O que o Salazar vai afirmar aqui, galerinha, para não entregar suas colônias? O Salazar ele vai afirmar que esses territórios na África não eram colônias de Portugal, eram o próprio Império Português. Os africanos eram portugueses também. Qualquer morador de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, desfrutavam dos mesmos direitos que os portugueses. Só que não, galerinha. Aqui tem um caso muito emblemático que foi utilizado pela ditadura salazarista, tentando legitimar esse discurso de que os africanos tinham os mesmos direitos que os portugueses. Esse jogador aí é o jogador Eusébio. Foi um jogador de futebol muito conhecido entre as décadas de 1960 e 70. Esse Eusébio, galerinha, jogador, ele nasceu em Moçambique. A nacionalidade dele era aqui moçambicana. Porém, como Moçambique era colônia de Portugal, ele defendeu na Copa do Mundo e em outros eventos futebolísticos a seleção de Portugal. E aqui se encontra ele até mesmo ao lado do Cristiano Ronaldo, que é o principal ícone atual da seleção portuguesa. Olhem que interessante isso aqui, pessoal. Segunda metade do século XIX, esse Eusébio que nasceu em Moçambique vestia a camiseta do Portugal nas Copas do Mundo, para legitimar esse discurso do Antônio Salazar, que as possessões portuguesas no continente africano não eram colônias, era o próprio país Portugal lá. Galerinha, nós estamos trabalhando com a ideia aqui de que França e Inglaterra perderam as suas colônias porque foram destruídas pela Segunda Guerra Mundial. Não tinham como investir nos seus exércitos para sufocar os movimentos de independência na África e na Ásia. Portugal, por sua vez, não participou da Segunda Guerra Mundial. Portugal era ali alinhado ao fascismo durante o período entre guerras, porém, quando o bicho começou a pegar na Segunda Guerra Mundial, o Antônio Salazar, esse ditador português, ele levantou a bandeira da neutralidade. Por isso, Portugal sai da Segunda Guerra Mundial com tranquilidade para manter por mais alguns anos e até mesmo 2 décadas as suas colônias no continente africano. Galerinha, então é o seguinte, quando é que vai cair as colônias de Portugal e quando é que essas ex-colônias de Portugal vão se tornar independentes? Somente com a chamada Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974 em Portugal. Em 1974, uma grande parcela do exército português se rebelou e derrubou esse regime ditatorial em Portugal conhecido como salazarismo. Pessoal, já que em 1974 já não era mais o Antônio Salazar que estava no poder, porque ele havia sofrido um derrame cerebral em 1968. Porém, quando ele sofre o derrame cerebral, quem assume o governo de Portugal, o poder da ditadura salazarista em Portugal, vai ser o ministro
das finanças portuguesas, que era o Marcelo Caetano. Dessa forma, ele vai ser uma continuidade do salazarismo em Portugal. E aqui em 1974, na Revolução dos Cravos, esse Marcelo Caetano está sendo destituído do poder através de um golpe de Estado, ou seja, através de uma revolução. Por que Revolução dos Cravos? Porque no dia seguinte que Portugal anuncia, que os militares anunciam o retorno da democracia em Portugal, a população saiu às ruas para saudar os soldados que promoveram essa revolução com flores de cravo, que é a flor símbolo do Portugal. Galerinha, as colônias vão aproveitar essa turbulência política que está acontecendo em Portugal, uma troca de governo, um golpe de Estado, uma revolução, para de fato já vinham há anos ali nas suas guerras de independência. Agora vão aproveitar esse evento e uma após uma vão conquistar a sua independência. Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, as 5 principais colônias portuguesas no continente africano. Galerinha, por que esse processo de independência na África e na Ásia vai ser um desdobramento da Guerra Fria? Porque tanto o capitalismo, Estados Unidos, que liderava o bloco capitalista, e a União Soviética, que liderava o bloco socialista na Guerra Fria, viam na possibilidade de independência desses países novos adeptos aos seus respectivos regimes políticos. Então é o seguinte, eu vou utilizar aqui o caso da independência angolana. Dentro de Angola foram mais de 2 grupos, porém os 2 principais grupos que eu selecionei para exemplificar aqui esses desdobramentos da Guerra Fria no processo de descolonização da África, é aqui o MPLA, que é o Movimento Popular pela Libertação de Angola. Esse movimento aqui ficou ali quase 2 décadas lutando para correr os portugueses colonizadores de lá, até que em 1974 eles conquistaram a sua independência e o MPLA assumiu o poder. Notem aqui que o logo, o símbolo do MPLA é muito semelhante ao símbolo da União Soviética. Obviamente porque eles receberam apoio financeiro da União Soviética para conquistar a sua independência. Existia um outro grupo que era o FNLA, a Frente Nacional Libertadora de Angola. Esse grupo também lutava para conquistar a independência de Angola frente ao Império Português, porém eles tinham uma identificação diferente do movimento pela libertação de Angola, porque o FNLA era apoiado pelos Estados Unidos da América. Então notem que esse processo de descolonização vai ser também um desdobramento da Guerra Fria. Galerinha, só para finalizar aqui o caso angolano, em 1974 Angola conquista sua independência e o principal líder aqui da MPLA, o Agostinho Neto, vai ascender ao poder. De certa forma, Angola conquista sua independência numa guerra e já continua diretamente numa outra guerra que vai se tornar uma guerra civil, por causa que esses que eram apoiados pelos Estados Unidos aqui não aceitaram o governo de um partido que era apoiado pelos socialistas soviéticos. Então, Angola vai ficar desde 1974 até o ano de 2002 sob uma guerra civil sendo travada por esses 2 grupos. Somente no ano de 2002 vai começar o cessar-fogo dentro de Angola. Notem o desdobramento da Guerra Fria aqui dentro. Aqui está um mapinha mostrando essas principais colônias, ex-colônias portuguesas que proclamaram a sua independência aqui no contexto da Guerra Fria e da descolonização da África. E o outro país, para finalizarmos aqui, pessoal, que não aceitou entregar essas colônias foi a França. A França, por exemplo, no continente asiático, dominava essa região aqui da chamada Indochina. Ó. O que é essa Indochina, pessoal? Isso aqui hoje representa o Vietnã, o Laos e o Camboja. Essa Indochina ela recebe esse nome porque é uma civilização que se desenvolveu a meio caminho entre a Índia e entre a China. Por isso seu nome era conhecido como Indochina, por sofrer essa influência cultural da Índia e da China ao mesmo tempo. Isso aqui no contexto do neocolonialismo da segunda metade do século XIX, essa Indochina foi colonizada pela França. A França se apoderou dessa região. Porém, ali no desenvolver da Segunda Guerra Mundial,
a Indochina foi dominada, junto com os outros países aqui do Sudeste Asiático, pelo Império Japonês. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial em 1945, como o Japão foi derrotado, naturalmente o que restou das tropas japonesas ali na Indochina evacuaram, foram retirados dali. Então a França tentou novamente se apoderar dessa região, porém já havia aqui, mais ou menos onde eu estou passando o meu mouse aqui, ó, no norte do Vietnã, havia já um governo de cunho socialista sido estabelecido pelo Ho Chi Minh, que havia proclamado a independência do norte do Vietnã. Os franceses não aceitaram a sua independência e então travou-se uma guerra entre os anos de 1946 até 1952. Praticamente ali quase 7 anos, que ao término dessa guerra o Vietnã conseguiu conquistar a sua independência. E juntamente com o Vietnã, o Laos e o Camboja também. Isso aqui vai ser muito interessante, galerinha, porque nessa guerra de independência da Indochina, quando termina a guerra contra a França, quando a França reconhece a independência da Indochina, logo em seguida já começa a chamada Guerra do Vietnã, que é aquela guerra onde se estabeleceu ao norte aqui o governo socialista de Ho Chi Minh e ao sul um governo capitalista do Ngo Dinh Dinh, que era aliado aos Estados Unidos da América. Pessoal, é muito interessante aqui a Guerra do Vietnã, porém eu não vou entrar em muitos detalhes dela, porque senão o vídeo vai se estender demais, e eu vou disponibilizar um videozinho bem didático sobre a Guerra do Vietnã para vocês. Então a principal guerra travada aqui no continente asiático para conquistar a independência frente à França foi a Guerra da Indochina, dando origem ao Vietnã, o Laos e o Camboja independentes. E, por fim, agora finalizando aqui de verdade, no continente africano, todo o norte do continente africano ali praticamente se tornou um tocante da França através da Conferência de Berlim. Então, uma das guerras de independência mais sangrentas e mais expressivas aqui no contexto de descolonização da África é a independência da Argélia, que aconteceu entre os anos de 1954 e 1962. Após ali aproximadamente 8 anos de conflitos, a Argélia conquistou a sua independência frente à França. Então, galerinha, isso aqui é um conteúdo extremamente extenso, pessoal. Poderia entrar aqui dentro a Guerra da Coreia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte comunista e Sul capitalista. Poderia entrar aqui, muito importante, a independência da Índia, que se consolidou na Guerra Fria, e é muito importante a independência da Índia com o seu líder Mahatma Gandhi, porque foi um país que conquistou a sua independência frente à Inglaterra, no contexto de descolonização da Ásia, e essa independência foi conquistada sem utilizar vias bélicas. Não houve uma guerra. O Mahatma Gandhi promoveu dentro da Índia um movimento nacionalista que buscava sua independência, mas um movimento pacífico, embasado na desobediência civil. Então, galerinha, é muito extenso esse conteúdo aqui. Eu espero que eu já havia passado na aula passada alguns exercícios e uma orientação de leitura no livro didático. Espero que esse vídeo tenha, de certa forma, proporcionado uma melhor compreensão desse conteúdo para vocês. Então, um forte abraço a todos. Qualquer dúvida, estou à disposição no Class ou nos outros meios de comunicação que nós temos. Forte abraço a todos.